Boa noite para você. Começa agora mais um Ponto e Contraponto. Amanhã é dia de ir às urnas para escolher vereadores e prefeitos em todo o país. E para orientar você, eleitor, sobre como exercer a sua cidadania de forma tranquila e consciente, eu recebo aqui no estúdio Flávia Gomes de Barros, assessora de comunicação do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. Flavinha, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, eu que agradeço. Para a gente começar o nosso bate-papo, Flávia, eu queria saber qual o horário da votação amanhã. Os portões se abrem às 8 da manhã e ficam abertos durante todo o dia até às 17 horas, que é quando a gente encerra a votação. E que documento eu preciso apresentar para ter acesso às urnas? Pode ser apenas o e-título no celular? Aqueles eleitores que tiverem a biometria coletada, eles podem votar só com o e-título, mas aí eles precisam abrir o aplicativo e ver se já validaram a foto, né? Que precisa atualizar para essa eleição. Então, se tiver com a foto, o e-título vale normalmente como identificação na hora de votar. Se não, pode ser a identidade, o passaporte, uma carteira de trabalho, até aquelas carteiras profissionais da OAB, por exemplo, o Sindicato de Jornalistas, que são regularizados, regulamentados nacionalmente, também servem como identificação. Porque muita gente, muito brasileiro, acaba deixando para a última hora para separar essa documentação e às vezes nem acha, o título de eleitor, já que não se usa direto. O título é um documento que não tem foto, então para você levar o título para votar é só para consultar mesmo a sua seção e a sua zona eleitoral, no caso, Então, para votar só com o título impresso, precisa levar um documento oficial com foto. E as pessoas que já estão com a biometria coletada, elas são identificadas através da sua digital. E a gente avisou bastante para as pessoas consultarem o local de votação antes de sair para votar, porque tiveram algumas mudanças em locais de votação aqui no estado. E aí as pessoas precisam saber onde vão votar para não dar viagem perdida. Essa consulta ainda pode ser feita tanto no site do TRE e também no aplicativo e-título. E aproveitando então essa sua fala, como é que as pessoas que estão em casa podem saber o local de votação? No aplicativo e-título, é só abrir o aplicativo e colocar lá local de votação. Ele já tem o georreferenciamento. Se a pessoa quiser, o próprio aplicativo diz como chegar nesse local. Se for um novo local, também vai estar dizendo qual é o endereço completo, a seção. E no site do tribunal, vai lá e consulta autoatendimento ao eleitor, consulta local de votação e aí vai aparecer o local. Se a pessoa quiser ainda, nessa reta final, imprimir o título, faz questão de ter o título, vai no portal do TRE também, vai lá imprimir título de eleitor. E em que casos, Flavinha, que o voto é obrigatório e facultativo? O voto é facultativo para os eleitores que têm entre 16 e 18 anos. Lembrando que as pessoas que vão completar 18 anos amanhã, no dia 6, elas já são obrigadas a votar. E também é facultativo para as pessoas acima de 70 anos. E aqueles que completarem 70 amanhã, dia 6 de outubro, também já não são obrigados a votar. E os eleitores analfabetos também não têm a obrigatoriedade do voto, E todos os outros de 18 a 69 anos, eles são obrigados a votar. E quem não conseguir, quem estiver fora do seu domicílio, tem que justificar a ausência. E qual é a sequência de votação na urna? É bom, inclusive, levar os números anotados? Isso, orientamos bastante para levar a colinha, como a gente chama. No papel, Flavinha? Porque não vai poder entrar com o celular na cabine, É bom frisar isso. Isso, o celular, todas as sessões vão ter um lugarzinho para deixar o celular, Todos os mesários e mesárias estão orientados a prestar atenção se o eleitor vai tirar foto ou filmar a urna, O sigilo do voto não pode ser quebrado, é crime, e eles estão orientados a chamarem a polícia militar no caso de flagrante do cometimento desse crime de filmar a urna. Deixa o celular no canto, leva a colinha, o primeiro voto para vereador com 5 dígitos e o segundo voto para prefeito com 2 dígitos, Lembrando que quem quiser ainda votar branco, basta teclar a tecla branco e confirmar, e quem quiser votar nulo, anular seu voto,
digita qualquer número que não esteja na urna eletrônica e confirma. E essa votação, Flavinha, deve ser bem mais rápida, né? Porque são só 2 candidatos e para agilizar ainda mais, é importante as pessoas levarem escrito no papel aí os candidatos. Isso, a gente acredita que vai ser bem rápido, a estimativa é que em 30 segundos o eleitor e a eleitora concluam seu voto, porque são só 2 candidatos, mas é sempre importante a gente levar a cola com a ordem de votação e com os números lá anotados, para o eleitor não confundir. Às vezes ele digita o número errado, aparece outra foto e aí ele diz que é a urna eletrônica que está induzindo ele ao erro, né, que a urna está com algum tipo de fraude, mas sempre é o eleitor que erra na hora de digitar. Então o TRE orientou bastante, o TSE também orientou bastante que é permitido levar o santinho do candidato, inclusive, para a urna eletrônica, para não errar o voto. E como é possível o eleitor denunciar um possível caso de corrupção eleitoral? Corrupção eleitoral é um crime que deve ser denunciado ao Ministério Público. No dia da eleição, amanhã, a Polícia Militar estará com policiamento reforçado em todos os locais de votação, em todos os 102 municípios, não só aqueles que receberão as tropas federais do Exército. E aí, os próprios militares podem ser acionados através do 190 para fazer o termo circunstanciado de ocorrência eleitoral. Então, violar o crime, a compra de voto, a propaganda irregular, tudo isso pode ser denunciado diretamente à polícia. E o aplicativo Pardal, que é o aplicativo do TRE, ele recepciona as denúncias de propaganda irregular durante todo o domingo no horário de votação. Então, se você está na rua, está vendo alguém distribuindo santinho que não é permitido, ou colando adesivo com bandeira, essas coisas não podem. No dia da eleição, realmente só pode a manifestação silenciosa do eleitor. Ele pode vestir a sua camisa, ele pode colar o adesivo no peito, boné, a bandeira do seu candidato, do seu partido, tudo pode, desde que ele não peça voto, desde que ele não distribua material de campanha e desde que ele não aglomere com outras pessoas para não caracterizar aí o crime de boca de urna. Agora, se eu utilizo o aplicativo Pardal para fazer uma denúncia, eu preciso ter foto, imagens para estar comprovando a minha denúncia ou não é necessário se eu não conseguir fazer essa imagem? Como é no dia da eleição, é uma coisa que vai estar acontecendo e precisa da fiscalização rápida, a gente sempre pede que o eleitor e que a eleitora coloque uma foto ou um vídeo, inclusive a localização de onde aquela propaganda irregular está acontecendo, para que o pessoal da fiscalização consiga chegar o mais rápido possível nesse local e pegar em flagrante aí o cometimento dessa propaganda. Tá certo. Flavinha, eu vou pedir uma licença para você, para a gente fazer um rápido intervalo comercial, tá certo? E no próximo bloco a gente volta a conversar sobre eleições 2024. O Ponto e Contraponto volta já já. Já estamos de volta com o Ponto e Contraponto. E hoje eu recebo aqui no programa Flávia Gomes de Barros, assessora de comunicação do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. E o nosso bate-papo, é claro, sobre eleições 2024. Flavinha, se na hora eu tiver alguma dificuldade na votação, a quem eu devo pedir ajuda? Você deve procurar o presidente da sessão eleitoral, o presidente da mesa receptora de votos, né, que é a maior autoridade dentro da salinha onde você vai votar, daquele local. Se ele não resolver, você vai procurar um coordenador de local de votação. E aí, esse coordenador é um canal direto com o chefe de cartório, que já é um canal direto com o juiz eleitoral, e aí qualquer pendência pode ser resolvida. É importante lembrar, quem está nos assistindo, que só entra para a cabine de votação uma pessoa. Isso, salvo as questões de acessibilidade, né? Que a gente permite que as pessoas que têm qualquer tipo de deficiência ou precisam ser conduzidas aos locais, à urna eletrônica, o presidente da mesa analisa o caso, né? Lógico que se for comprometer o sigilo do voto, ele não vai liberar, mas a orientação é que as pessoas que têm dificuldades de locomoção e deficiência, elas sejam acompanhadas por pessoas que possam auxiliar o seu voto. E a questão também das crianças de colo, dependendo da idade e desde que não comprometa o sigilo do voto,
o presidente de mesa pode liberar também, desde que a criança não tecle na urna eletrônica. Quem tem que teclar realmente é a pessoa que está ali votando. Porque pode acontecer, né? Situações onde a mãe não tem, às vezes, limite com o filho, né? Que quer ali digitar, e a gente sabe como é criança, né? Você é mãe, eu também sou. Aí fica complicado, é melhor ir sem a criança na hora da votação. Isso, ou deixa com alguém do lado de fora, se não tiver, deixa ele sentadinho no local de votação. A gente já teve casos em que a mãe colocou a criança para votar, derrubou a urna, e aí foi todo um transtorno, né, no local de votação. E a criança ainda não entende. Eu sei que a gente sabe que a urna eletrônica é atrativo, né? Faz barulhinho, né? Tem onde teclar. Mas a gente orienta que na hora de votar, não leve a criança, se for maiorzinha, né? Se já puder aí ter a ciência de teclar na urna. E qual é a penalidade para o eleitor caso ele não compareça à votação e nem justifique a ausência dele? Ele vai pagar a multa de R$ 3,51 por turno não votado. Lembrando que quem faltar agora no primeiro turno, amanhã, ele pode até o dia, até 60 dias depois, então no caso dezembro, né, dia 6 de dezembro, justificar gratuitamente, tanto no aplicativo e-título quanto no site do TSE, no sistema Justifica. Ele vai preencher um formulário, vai justificar essa ausência e vai encaminhar para a Justiça Eleitoral. A justificativa de quem estiver fora do domicílio, ela pode ser feita todo domingo, das 8 às 17 horas, através do aplicativo e-título. O próprio aplicativo, ele diz se a pessoa está fora ou não e habilita para justificar. Sim. Então não adianta você, por exemplo, você está aqui em Maceió, vota na Ponta Verde, mas está no tabuleiro, ainda é a mesma cidade, o mesmo domicílio eleitoral. Aí o aplicativo não libera, mas se Perfeito. você vota em Maceió, mas estará em Paripueira, por exemplo, ou na Barra de São Miguel, que é muito próximo, o aplicativo libera para você justificar sem problema. Então quer dizer que o e-título tem um GPS que identifica aonde esse eleitor está? Exatamente. Para evitar esse tipo de desculpa, digamos assim? É um sistema de georreferenciamento que libera a votação de acordo com a localização do eleitor, principalmente aqueles que estão no exterior e querem justificar a ausência, fazem questão de justificar, podem utilizar o aplicativo e-título. E no caso de segundo turno, né? Quando é que ele vai ser realizado? Lembrando que aqui em Alagoas, só Maceió pode ter segundo turno, é isso mesmo? Isso, para ter segundo turno tem que ter mais de 200 mil eleitores e só Maceió tem esse quantitativo. Se acontecer o segundo turno, é no dia 27 de outubro, o último domingo do mês. E aí, a partir da terça-feira, né, próxima, no caso de haver segundo turno, a Justiça Eleitoral já começa todos os preparativos para essa nova eleição. E tem muita gente, né, Flavinha, que confunde locais que podem ter segundo turno com o número de habitantes. Sim. Não tem a ver com o número de habitantes, tem a ver com o número de eleitores, né, como você frisou. Exatamente, tem a ver com domicílio eleitoral, né, que às vezes as pessoas ficam questionando, pegam os números do IBGE e aí o número de eleitores é muito próximo ao número da população total. Só que quando a gente fala em domicílio eleitoral, Estela, a gente abre um leque para várias possibilidades. Por exemplo, eu trabalho nessa cidade, eu tenho um vínculo com essa cidade, então o meu domicílio eleitoral pode ser nessa cidade. Ou eu moro em outra cidade, mas eu tenho uma propriedade nesse município que eu quero votar. Então também está liberado esse domicílio eleitoral. Em alguns municípios aqui de Alagoas que são muito pequenos, as pessoas saem para morar, para trabalhar em outros municípios maiores, mas fazem questão de manter o domicílio onde elas nasceram, onde elas têm as suas raízes, as suas famílias e não transferem o título para outra cidade. Sim. Então isso faz com que o número de eleitores em algumas cidades seja muito próximo ao número da população. Isso não quer dizer que é uma fraude, isso não quer dizer que a Justiça Eleitoral está fazendo transferências irregulares, apenas que as pessoas que têm algum vínculo, elas preferem votar nesse município e não transferir. E qual é a expectativa do TRE de Alagoas para as eleições de amanhã? Está tudo pronto? Urnas entregues? Está tudo vigiadas, pronto, né? Tudo pronto, todas as urnas guardadas, né? Hoje, no sábado à tarde, a logística concluiu toda a entrega das urnas eletrônicas. Elas ficam agora até amanhã, às 8 horas, quando a gente começa a votação, sob a guarda da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiro, da Guarda Municipal,
que estão prestando esse apoio à Justiça Eleitoral na guarda das urnas, né? Tem algumas viaturas da polícia também fazendo reforço próximo aos locais de votação. Lembrando que o efetivo empregado só da Polícia Militar é de mais de 8.000 homens, toda a tropa, né? O coronel Paulo Amorim, comandante da PM, empregou todo o seu efetivo para ajudar o TRE a garantir a segurança de quem vai votar e também de todo mundo que está envolvido na Justiça Eleitoral. Agora a gente preparou para essa eleição mais de 8.000 urnas, porque são 7.060 sessões eleitorais, então são 7.060 urnas que vão para as sessões e o resto a gente deixa aí quase 700 urnas para contingência, como a gente chama. No caso da urna dá problema, quando começa a votação ou durante a votação, ela é automaticamente transferida. Todos os locais de votação têm urnas para substituir em caso de algum problema. Exatamente. Todos os cartórios eleitorais, eles deixam separado um número X de urnas para serem substituídas no caso de necessidade, né? Na última eleição geral, a gente teve no estado todo, no quantitativo de 8.000 urnas, apenas 51 substituições. Isso quer dizer que 51 urnas geram problema ou na impressora ou no terminal do mesário. Então, alguns probleminhas técnicos que mesmo com todos os testes que a gente faça antes da eleição podem acontecer. E aí a gente tem equipes da Secretaria de Tecnologia da Informação do Tribunal em todo o estado, que são os núcleos de apoio tecnológico, né, que eles chamam, para fazer essa substituição o mais rápido possível. O TRE contratou mais de 200 técnicos de urna para poder fazerem essas mudanças em todo o estado. Flavinha, para a gente encerrar o programa de hoje, eu queria que você passasse uma dica para o eleitor que está nos assistindo nessa véspera de votação. A dica principal é consultar o local de votação, ainda dá tempo, tanto no aplicativo e-título quanto no site do TRE. Não sair de casa sem saber, né, onde vai votar. Lembrando de levar um documento oficial com foto e se já tiver a biometria coletada, leva o e-título. O celular fica fora da cabine de votação, não pode entrar com o celular na área ali da urna eletrônica. E lembrando os principais crimes eleitorais do domingo que não pode, principalmente transporte de eleitores, né? Não pode boca de urna, se juntar 2 ou 3 pessoas próximas aos locais de votação. Caracteriza a boca de urna, nenhum tipo de propaganda, nem nas ruas, nem na internet, o impulsionamento de conteúdo também no dia da eleição não pode. No mais, é votar com tranquilidade, com segurança, levar sua colinha para ter a certeza que vai votar no candidato que você pesquisou, né, analisou e aí escolheu para essa eleição. Muito bem. Flavinha, super obrigada pela sua participação aqui no nosso PCP, tá certo? Obrigada. Até a próxima, né? Até a próxima eleição, com certeza. E por hoje é só, gente. A gente volta a se ver no próximo sábado, à 13h no Agenda e a partir das 7h20 da noite aqui no PCP, tá certo? Boa votação para todo mundo. Vote consciente, tá certo? Pro melhor para vocês. Gratidão pela sua companhia e mais um Ponto e Contraponto. Tchau, tchau.